Olha, cara, eu quero que o Flamengo, assim como na Copa do Brasil, né, o Flamengo seja na Libertadores um time muito confiável. Como assim, Célio? Bom, vou explicar para vocês e eu acredito que boa parte dos torcedores vão concordar comigo. A gente vai falar da vitória, vai falar desse 1-0 que o Flamengo deu ontem em cima do Deportivo Táchira, né, dos 3 pontos conquistados, que é muito importante começar vencendo. Mas eu queria aqui desabafar, relatar, assim, não sei se muitos enxergam assim dessa forma, mas eu acredito que boa parte enxerga, do Flamengo ser um time confiável na Libertadores, assim como ele é na Copa do Brasil. Se você parar para pensar um pouquinho, voltar um pouco atrás, se a gente for olhar o Flamengo sempre quando teve ali, né, quando não era o favorito e tal, das principais competições de hoje, né, quando o Flamengo estava na época das vacas magras e etc., o Flamengo na Copa do Brasil sempre foi um time que incomodou, sempre foi um time que, embora não fosse campeão, e embora já foi campeão nesse tempo, né, de que não era um time favorito a estar nas principais competições, a ganhar, levantar, o Flamengo sempre esteve ali, chegou em finais, chegou em semifinais, incomodou, né? Teve naquela tensão gostosa, né? Passou aquela tensão gostosa para o torcedor de, pô, vamos chegar numa decisão, etc e tal, né? Na Copa do Brasil. Então o Flamengo na Copa do Brasil, tanto nesse tempo, tanto agora, ainda mais com esse elenco maravilhoso que nós temos, o Flamengo é um time muito confiável. É um time que, pô, tá ali. Se você for buscar o histórico dos últimos anos, o Flamengo era para ter sido 3 vezes campeão seguido da Copa do Brasil se não perde a final para o São Paulo em 2023. Onde no Morumbi, para mim, o Flamengo jogou muito bem, mas deu mole porque perdeu aqui no Rio de Janeiro. Né? Até porque o Flamengo chegou ali naquela crise de sai São Paulo, fica São Paulo, enfim. Mas se você for olhar, o Flamengo foi campeão em 2022, não foi em 2023, e foi campeão ano passado em cima do Atlético Mineiro, porra. Que para mim, o primeiro jogo, inclusive, e eu acredito que vão concordar, para mim o Flamengo fez a melhor final, tá? A melhor final, não digo que foi a melhor vitória, mas a melhor final que o Flamengo fez foi numa Copa do Brasil, que foi em cima do Atlético Mineiro, o primeiro jogo que a gente, cara, basicamente decretou o título ali, né? Que foi importante, inclusive, para o jogo da volta, que o Atlético Mineiro, embora naquele, né? Eu acredito, né? Não deu em nada. O Plata ainda faz um gol, ainda vence, né? E se você for olhar até o segundo jogo também, o Flamengo não jogou mal, jogou muito bem e ganhou com autoridade lá na Arena do Galo e a gente levantando o título. Então eu acredito que muitos torcedores concordam comigo que, cara, para mim o Flamengo a melhor final que ele teve, nem com o Jorge Jesus, tá? A melhor final que o Flamengo teve, até porque o Jorge Jesus, com todo respeito, por tudo que ele conquistou aqui, pela felicidade que ele nos trouxe, ele nem numa final de Copa do Brasil chegou, né? Mas a melhor final que o Flamengo teve, o melhor jogo de final que o Flamengo teve, né, dos últimos anos, para mim, foi esse da Copa do Brasil, que a gente conquistou ano passado. Então, assim, o Flamengo é um time que ele passa muita confiança, ele é um time que ele passa aquela segurança muito grande na Copa do Brasil, por ser uma camisa de peso, né, por ser uma camisa pesada dentro dessa competição. Então eu espero que o Flamengo, não sei se esse ano, né, eu espero que sim, que seria maravilhoso, o Flamengo ele consiga criar isso dentro da Libertadores também, né? O Flamengo para mim ele está fazendo algo de muito importante, que é sempre estar dentro da Libertadores, sempre estar na fase de grupos, assim como conquistou nos últimos anos, né? Então assim o Flamengo ele tem que estar até mesmo para ele ganhar isso, ele tem que estar dentro da competição. Mas ele ainda não é um time confiável, ele não é um time que para mim tem aquele peso dentro da Libertadores, embora ele tenha aí, junto com os brasileiros, que tem mais títulos de Libertadores, tem 3 títulos, né? Assim como o Palmeiras, assim como o Santos, São Paulo, né? E o Flamengo, né? Ele se junta ali ao time que tem 3 títulos, se junta aos times que tem mais Libertadores dentro do futebol brasileiro, podendo esse ano, né, alavancar ainda isso e ser o maior campeão de Libertadores aqui no futebol brasileiro, né? Que é o que a gente espera. Então, assim, o Flamengo, ele, para mim, na minha concepção, não sei se muitos vão concordar, tá? Se não concordar, se concordar, deixa aqui nos comentários, que o seu comentário é muito importante. Ele não é aquele time que tem essa tradição, que tem esse peso dentro da competição ainda. Possa ser que ele tenha? Claro que pode. Né? Então, assim, eu espero que o Flamengo cresça a identidade. Eu sei que, cara, nem sempre dá para ser campeão, nem sempre dá para conquistar o título, mas tá ali incomodando, sabe? Passando aquela sensação de que, opa, caraca, acho que vamos chegar em mais uma final, etc. Eu quero que o Flamengo faça isso. Eu quero que o Flamengo ele, né, seja esse time.
né? Assim como ele é na Copa do Brasil, ele ser também na Libertadores, tá? Bom, eu só queria desabafar isso mesmo, porque é o que eu espero do Flamengo, né? E agora eu gostaria muito de comentar, né, como é que foi esse jogo de ontem entre Flamengo e Deportivo Táchira, né, que aconteceu na Venezuela. Um jogo que, cara, o Flamengo fez uma viagem muito longa, né? O Flamengo fez quase 11 horas de viagem. E é claro que isso influencia na, isso influencia no desempenho dos atletas, né? Porque se você for olhar, é pouco tempo de descanso, a mente ali, pô, tá toda hora trabalhando também e tal. Então, assim, é claro que os caras, eles têm todo um preparativo, todo um cuidado com eles, né, e tudo mais, mas é sempre muito complicado, né? 11 horas de viagem, você ficar dentro de um avião o tempo todo, doido para, né, aterrissar logo, para pousar logo, para os caras poder né, tá no jogo e etc. Então, assim, é muito complicado, viagem e tal, né? Então, assim, o Flamengo ontem, para mim, fez o que deveria ser feito, venceu a partida ontem em cima do Deportivo Táchira, conseguiu 3 pontos, né? E aí, para mim é sempre muito importante estar iniciando o jogo vencendo, né? Para mim é sempre muito importante estar iniciando uma competição vencendo. E o Flamengo fez o seu trabalho, é líder da competição. Para mim, o Flamengo ele tem que buscar ser líder, até mesmo para levar a final essas sequências aí de oitava de finais, quarta de finais, né? Sempre para o Maracanã, o segundo jogo do Maracanã, que é muito importante, né? Porque o Flamengo a gente sabe que dentro do Maracanã diante da sua torcida, é um time muito forte, ainda mais com o elenco que a gente tem, com o time que a gente tem, né? Com o futebol que a gente tem apresentado, apesar de ontem o Flamengo, para mim, não foi, acho que fez uma das suas partidas menos inspiradoras no ano, tá? Eu acho que também a gente não pode ignorar, assim, embora o Deportivo Táchira é um time que é bem limitado, é um time que, pô, né? Ontem o Deportivo Táchira, cara, montou uma retranca, montou um time ali para ficar atrás. E claro, o Flamengo, acho que não só o Flamengo, mas todo time ele tem muita dificuldade com times que jogam na retranca. É bem evidente que com as limitações do Deportivo Táchira ontem na partida, é bem evidente, foi bem evidente isso, com as limitações do Deportivo Táchira, não foi um time que incomodou muito o Flamengo durante ali eu vou dizer boa parte, porque no finalzinho do jogo, acho que até por falta de atenção dos atletas do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, o Flamengo teve 2 bolas ali que o Deportivo Táchira poderia ter feito 2 gols, cara. Teve uma bola ali, cara, que o cara basicamente sai na cara do Rossi, tá ligado? E ele chuta aquela bola para fora. Acho que ainda chegou a raspar na trave. No finalzinho do jogo, já tava nos acréscimos. Eu não sei o que houve ali e tal, né? Acho que faltou um pouco de concentração dos jogadores, porque não pode dar um mole desse. Se pega uma equipe mais qualificada, se pega um time, né, mais chato, talvez, né? Ontem a gente teria dormido bem revoltado e hoje a gente aqui estaria, porra, se lamentando por o Flamengo ter deixado empatar um jogo no final, né? Então, eu acho que o Flamengo pode aí ter um pouco mais de atenção, ou tem que ter, pouco não, tem que ter atenção, né? Porque Libertadores não pode bobear, já diz o João Guilherme, né? Libertadores, ela é traiçoeira, né? Então, assim, o Flamengo, né, ontem ali nos minutos finais, quase deu uns moles ali, quase empatou ali, deixou empatar ali a partida diante do Deportivo Táchira. E aí, cara, eu queria aqui dar algumas ressalvas em especial, eu vou dizer 3 jogadores, tá? Eu queria começar com o Eric Pulgar. O Eric Pulgar tem jogado muita bola, cara. O Eric Pulgar tá jogando muita bola mesmo, tá ligado? Ontem, pra mim, foi um dos melhores da partida ao lado, né, do Guilherme Varela. O Guilherme Varela tá jogando muita bola também. Ontem jogou muita bola. Então, assim, cara, é de se aplaudir o futebol que o Varela tá apresentando. E os nossos laterais direitos, né, tanto o Wesley quanto o Varela, vêm jogando muita bola, né? E o Varela ontem, cara, assim como nos últimos jogos, ele estava jogando fora da posição dele, estava jogando na lateral esquerda, ele jogou muito bem, né? E ontem, na sua posição, ele jogou muito bem também. Então, o Varela ontem fez uma partida, cara, de almanac. Para mim, foi um dos melhores do jogo, né? Defendendo, atacando muito bem, participativo, procurando tabelar, procurando. É claro que o Luiz Araújo ontem não estava bem no jogo, né? E isso, com certeza,
acredito que atrapalhou muito no desenvolvimento do Guilherme Varela, né, para fazer uma tabela e tudo mais. Então, assim, Pulgar, Guilherme Varela, ó, salva de palma para vocês. Vocês jogaram muita bola ontem. Para mim, foi um dos melhores aí. Os dois melhores jogadores ontem do jogo. Eu também queria aqui dar uma ressalva, né? E aplaudir também aqui o Juninho, cara. O Juninho ontem, cara, entrou muito bem, assim como vem entrando aí nos últimos jogos, no Campeonato Carioca, diante do Fluminense, né? Jogou muito bem, foi decisivo. O gol do título é do Juninho, né? O gol do título é do Juninho. Inclusive, no segundo jogo que o Flamengo joga com o Fluminense, que é onde foi um empate que foi importante aí para a gente levantar o título do Campeonato Carioca, porque a gente venceu o primeiro jogo, inclusive com o gol no final do Juninho. Né? O Juninho faz 2 jogadas ali, em qual o Flamengo poderia ter vencido o Fluminense até por 2-0. Para mim, um dos gols, ou pelo menos 1-0, porque para mim, um dos gols, né, para mim, não deveria ser anulado, que foi o primeiro gol. Mas o Juninho, no jogo contra o Internacional, entrou muito bem, e ontem, cara, né, entrou, né, jogando como titular, e ontem entrando no segundo tempo, que para mim, na minha concepção, vou dizer o porquê, né, para mim ele deveria ter começado também a outra partida. O Juninho ontem também entrou bem, cara, deu uma movimentação, deu uma agilidade ali muito grande, e conseguiu, assim que ele entrou, conseguiu fazer o gol, né, numa jogada em que o Cebolinha acredita, o Bruno Henrique cabeceia para dentro da área e o Juninho de peito, né, consegue fazer o gol aí e dar a vitória ontem pro Flamengo e sendo o herói da partida, né. Então o Juninho ontem fez, cara, uma partida para mim muito boa, né, é um jogador que vem sendo importante, né, e vem, até se você for olhar nos últimos jogos, né, é claro, Campeonato Carioca, mas ontem também foi decisivo aí pro Flamengo ter, né, saído com a vitória aí. Então, cara, salva de palmas pro Juninho também. Jogou muita bola ontem, tá? Então, eu queria, né, exaltar aqui esses 3 jogadores, tanto Pulgar, quanto Varela, quanto também o Juninho, tá? Então, de parabéns aí, para mim, foram os melhores jogadores da partida. Agora, falando dos jogadores que para mim deram muito mole ontem, né? O jogar lá ele, né? Deram muito mole, ficou tá aí. Mas que fizeram uma partida ruim ontem. Luiz Araújo, Michael, tá? O Cebolinha também não jogou bem. E o Bruno Henrique também, tá? Entre outros jogadores aí que ontem, para mim, ficou devendo. Ayrton Lucas também, tá? Eu acho que precisam jogar um pouco mais aí, né? Luiz Araújo, eu tô vendo algumas pessoas falando aí nas redes sociais. Luiz Araújo é jogador de segundo tempo. Gente, desculpa, discordo. Luiz Araújo, inclusive, já entrou no primeiro tempo, fez boas partidas. Se a gente pegar no jogo contra o Palmeiras, temos um jogo contra o Palmeiras que a gente venceu. Ele estava já no jogo, acho que ele já estava já no jogo, cara. No jogo, enfim, no jogo contra o Grêmio, né, do Campeonato Brasileiro, né, que ele faz aquele golaço, no jogo contra o São Paulo, foram jogos que o Luiz Araújo estava jogando, cara. Né, era um jogo que o Luiz Araújo era titular da partida. Então, assim, fora outros jogos aí que eu não me lembro, mas, cara, não acredito que o Luiz Araújo é jogador de segundo tempo, não. Tá? Na minha concepção, acho que tem alguns torcedores até exagerando na crítica. Eu acho que vale a crítica, mas há um certo tipo de exagero, né? E tem muito isso. A torcida do Flamengo é muito assim. Né? Entra na onda de alguns jornalistas aí, né? E acabam falando besteira. Aí viram um burro de respingo, tá? Na minha concepção, o Luiz Araújo realmente ele fez 2 partidas muito abaixo, tá? Contra o Internacional, inclusive, ele dá uma bola ali, cede uma bola após um excesso de preciosismo dele, ele cede uma bola para o Internacional e o Internacional consegue fazer o gol. Né? E ontem ele estava errando basicamente tudo, cedeu até alguns contra-ataques perigosos para o time do Deportivo Táchira. Então, assim, na minha concepção, o Luiz Araújo realmente ele fez 2 jogos muito ruins. Talvez mereça pegar um banco, talvez sim, tá? Mas não acho que ele é jogador de segundo tempo, não, tá? Também não acho que ele, por exemplo, é titular absoluto, tá? Então, assim, Ayrton Lucas também ontem muito mal, um pouco participativo no jogo e tal, né? O Cebolinha, embora, né, acho que no segundo tempo o Cebolinha buscou mais jogo, deu uma melhorada e tal, mas, né,
Acho que muito aquém do que ele pode apresentar ainda, tá? Então, assim, esses jogadores para mim aí fizeram uma má partida, tá? O Bruno Henrique também teve o lance do gol ali, foi importante o lance do gol, assim como o Cebolinha, mas também não foi decisivo, não foi constante, né? Mas, cara, enfim, importante é que a gente conseguiu sair com a vitória, conseguiu sair com 1-0 do placar, que é sempre muito importante estar começando aí, principalmente a Libertadores, né? Conquistando 3 pontos. Então, o Flamengo conquista 3 pontos, é líder do grupo, e eu acho que o Flamengo tem que se permanecer assim até o final da fase de grupos aí, pra gente, repito, ter sempre os segundos jogos aí no Maracanã, jogos de volta no Maracanã, né? E, enfim, o Flamengo para mim é fortíssimo, claro, é fortíssimo para ser campeão, mas é aquilo que eu falo, eu acho que eu ainda sinto que o Flamengo precisa criar aquela conexão, aquela tradição na Libertadores. O Flamengo, eu quero muito que o Flamengo ele se conecte mais com a Libertadores e sempre esteja ali, sabe? Conquistando, disputando e tudo mais, tá? Enfim. Bom, deixa aí nos comentários o que você achou da partida. Você concorda com as nossas opiniões, né? Você concorda com o jogo, né? Você acha que o Flamengo foi bem, não foi bem, né? Você acha que o Ayrton Lucas foi bem, o Cebolinha foi bem? Deixa aqui nos comentários, né? Discordar, concordar, faz parte. Então deixa aqui, o seu comentário é muito importante. Claro, não esqueça de deixar seu like, não se esqueça de se inscrever também, para estar ajudando o nosso canal aqui a crescer mais e mais. É muito importante a sua inscrição para a gente alcançar aqui a meta dos 1.000 inscritos, tá bom? E é claro, a gente está aqui com... Eu não vou mentir para vocês, vou ser bem honesto, a gente está aqui a fim também de monetizar o canal. E, cara, nós contamos muito com a sua participação para a gente estar conseguindo monetizar esse canal, até mesmo para estar ajudando o canal a ainda mais crescer, né? Ainda mais ganhar força aqui e a gente melhorar cada vez mais o cenário. O cenário aqui deu uma melhorada, né, e tudo mais. A gente agora está com uma mesinha aqui de computador, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Uma mesinha de computador. Só falta o computador que a gente pretende comprar. Tá ok? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e saudações rubro-negra, rapaziada.